diretor. Olá, sucateiros! Bem-vindos ao SucataCast. Eu sou o Diego Mandu e sabe aquele remake desonesto ou aquele reboot desnecessário que vira e mexe surge no horizonte para nos surpreender? Pois é, hoje chegou o dia de falar sobre isso. Do meu lado estão eles, Júlio, Repeteco, Filezola. Eu vou regravar tudo que você falou aí agora. Sério? E Lucas! De novo não, Abreu. Dessa vez eu vou tentar fazer um reboot de mim mesmo sem bocejo. E para a alegria de muitos, hoje não é uma regravação. Ou será que não? Corta! Ô, produção! Pessoal, vamos lá, olha só. Hoje nós vamos falar de duas coisas que são praticamente a mesma coisa, só que distintas. É tipo isso. Porque, por exemplo, você vai pegar um filme e vai dar ou uma nova cara ou vai resetar ele. Então essa é a parada. É o famoso é igual, mas é diferente. Tipo isso. Então, É o hoje... famoso. Posso copiar seu trabalho? Aí a pessoa pode, só não faz igual. Isso. Essa é a mesma coisa. Hoje nós vamos falar de remakes e de reboots, certo? Vamos fazer uma explicação básica do que uma coisa é outra, né? O quem é quem nessa brincadeira. E vamos separar uma lista de filmes ou mídia que possa ter sido resetada, ou rebootada, ou reescrita, ou foda-se. Saca? Quem quer dar uma explicação sobre a diferença de reboot e remake? Bom, remake, se você realmente jogar no dicionário em inglês, português, vai ser refazer. Então é quando eles pegam um filme e refazem, só com novos atores, né? Ou, em um caso específico que eu lembre, com os mesmos atores, ou pelo menos o mesmo ator principal. E reboot é basicamente você refazer. Você pega sei lá, uma franquia, um filme... Aí, sei lá, que todo mundo gosta, que às vezes é criticado, você muito rebutado. E você, vamos começar tudo do zero, vamos começar com um novo começo. Opa, eu vi de fundo o Homem-Aranha? Não, que isso? Eu juro que eu vi. Eu juro que eu vi alguém falar Homem-Aranha aqui. Não, só você que citou Homem-Aranha. Continue, Júlio. Então é simplesmente isso. Você pega um filme e recomeça tudo do zero. Se fosse numa tradução literal, seria o quê? Refazer e recomeçar. Isso. Certo? Essa Isso é a aí. parada. No caso do reboot, você só muda pra, basicamente uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas mantém praticamente toda a linearidade da história. Correto? Correto. E o remake não. O remake você vai pegar vai pegar a história do jeito que ela foi feita, vai mudar um elementozinho de nada ali, pra não falar que é igual, mudar de repente a etnia de alguém e foda-se. É isso. Beleza? Isso. Certo. A gente vai separar então assim, a gente meio que vai funcionar. 50% do nosso programa hoje vai ser dedicado ao remake e 50% do programa vai ser dedicado a reboots. Pra vocês não se confundirem, não se embananar como a gente fez em um teste de podcast. E na verdade ia ser... Lembrando que vocês vão ter que descobrir se isso vai ser remake ou reboot. Porque não só com esses dados vocês vão descobrir, né? Pode ser que fique embananado do mesmo jeito. Então hoje vamos começar por remakes. Nossa, quase que sai
Com todos os R's. Corta! Ô, produção! Remakes. Certo? Qual vai ser o que a gente vai usar, pessoal? Essa aqui é a parte do adendo. Sei lá, começar por um filme que você gosta, mano? Vai começar pelo que eu gosto, que eu não sabia que era a remake? Qual que Cara, é? eu acho, não, na moral, eu acho que, sei lá, 5% das pessoas que viram esse filme já sabem que é remake. Eu não sabia. 5 só, velho. Só 5%, tipo, incluindo as pessoas que fizeram. É porque o filme, o filme em si, nós estamos falando de Scarface. Para quem ainda não pegou a referência, porque a gente não deu nenhuma referência, aliás. Ninguém pegou, cara. Que referência! Estamos falando de Scarface, né? E Scarface, é óbvio, né? Quem gosta da cultura pop conhece pelo menos a cena principal mais foda do filme, que é o Say Hello to My Little Friend. O Al Pacino pega uma metralhadora e sai. Say hello to my little friend! Que já foi usada 1 milhão de vezes essa frase, né? Sim. Depois virou Sim. comum. Virou, pô, é cult, cara. Essa palavra aí, essa frase, ela é até mantra. Se você for levar Mano, pro lado do que, sexual. mano? Que tipo de vida você tá tendo? Se você for levar pro lado do cunho sexual, muito. Porque é uma granada. Da parte de baixo da metralhadora tem uma granada. Ele joga e explode a porta com um monte de cara ali. Sim, ele Também sai. tem. É só isso, seus filhos da puta. É um patino pistolando, né, cara? Só que uma metralhadora. E é linda essa cena, porque é o ápice do filme, né? É o momento chave do final do filme já, né? Então, assim, oi. Posso falar uma curiosidade? Fale. Esse é o filme que tem. É um dos filmes que tem mais a palavra fuck usada. É o recorde Fuck. ainda, não é? É o recorde? Eu não sei, são 266 vezes. Sim, Tipo. tinha até vídeo na internet, cara, que lá no YouTube, se você procurar, você encontra. Isso me lembra daquele vídeo do papagaiozinho gritando fuck toda hora. Vai ficar fuck, Mario motherfucker, fuck. E eu acho esse filme lindo, cara. O Scarface é um dos meus filmes favoritos. E, tipo, quando saiu o GTA Vice City, eu me apaixonei porque eu me senti dentro do jogo, entendeu? Do filme, quer dizer, eu estava dentro do jogo e me senti dentro do filme. Cara, Aí depois saiu o Scarface, acho que muita gente que, tipo assim, jogou o GTA Vice City jogou justamente por causa do filme. Sim, porque dá aquela pegada de que você tá no filme, no Sim, cara. Scarface. É muito da hora. E outra, inclusive os personagens com descendência italiana e tal, né? Então isso facilita com que você se sinta imerso numa trama de filme. E aí saiu o jogo, Scarface. Que, aliás, é um jogo bem... É uma adaptação que poderia ter sido bem melhor, mas eu gostei na época, né? Eu gostava, na verdade, de qualquer jogo na época. Né, cara? Mas tipo, hoje... tem certos jogos que eles representam melhor um filme do que os próprios jogos do filme, né? Sim. Por exemplo, o Max Payne eu acho muito mais legal do que os jogos de Matrix. Então, e o Scarface, ele teve uma versão anterior, correto, Júlio? Sim, de 1900 e quanto? 32, cara. Pois Pra você ver. Então, isso tem uma curiosidade. Pra quem já viu aquele filme do Leonardo DiCaprio, O Aviador, ele conta a história do Howard Hanks, que ele é
Cara, ele basicamente foi o cara que o Stan Lee viu e se inspirou pra fazer o Tony Stark. O cara era um playboy, o cara tinha dinheiro, o cara fazia peças pra avião, peças não sei pra quê, e começou a fazer filmes. Ele começou a ser diretor, produtor, ele criou um estúdio pra fazer filmes e ele fez Scarface. E ele foi o produtor e, se não me engano, foi o diretor também do filme. Egoísta e egocêntrico nem passa perto, né? Não, nem um pouco, né? Pô. E tipo assim, o filme é tão, vamos dizer, pra época, ele foi igual o Scarface, mas não com tanto sucesso. Ele foi tipo, teve seus banimentos, que o Scarface de 83, né? Ele tem aquela história de tipo, putz, foi censurado pra caralho em alguns países, por causa tanto dos palavrões também, mas pela violência, a linguagem forte usada, tinha essas paradas pesadas. O Scarface do Al Pacino, ele vamos dizer, é mais violento, tem uma linguagem mais forte, tanto pela época também. Foi se passando os anos e tipo, você começa a ver coisas mais loucas, né? Ficou mais aceitável, talvez. O que? O Scarface do Al Pacino? Não, eu digo, Ou tipo, do Howard? o conteúdo mais pesado no cinema. Não, porque o Scarface do Al Pacino também teve censura pra caramba. Né? Eu falo assim, eu acho que a gente começou a realmente ver mais coisas loucas. Tipo a cena do Say Hello to My Little Friends. Não, ele só tem ele só tem um pequeno amigo, cara, não são dois. Ou mais. Então, Hello essa to My cena... Little Friends. Aí entra os atores de Friends, tudo bebezinho. Então, essa cena, ele tava chapadaço, velho. Ele cheirou, tipo, a mesa toda. Tá ligado? A mesa toda tava cheia de cocaína. Ele... fez igual um político. Não disse quem. Eu não disse quem, ó. E tem essas paradas, né, velho? Tipo, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, se um filme desses fosse feito hoje, a censura não seria tão grande assim. Teria censura, sim, óbvio, mas não tão Acho que louca. não, cara. Teria tanta censura assim. Porque hoje em dia é mais aceitável, né? Tipo, tem educação e tal. Vamos dizer aceitável, a gente sabe que tem essas coisas e a gente vê um filme assim mais como uma obra de arte do que uma representação. Mas tem gente que censura mais por... É porque hoje em dia também tem imagem retrógrada. A gente tem uma imagem melhor. Muita gente não entende isso, mas a gente tem uma imagem melhor sobre restrição de idade, né, cara? Sim. E público-alvo, porque tem o povo que reclama na Netflix lá que entrou a animação pra adulto e botou a criança pra ver, mas a gente idiota da vida. Pessoas que é uma crítica que eu acho que eu vou deixar pra outro programa. Deixa pra lá, né? Eu sei, é uma crítica extensa. Eu vou deixar pra outro programa. Eu tenho uma coisa de Scarface, cara. Pelo menos do Al Pacino, que eu nunca assisti o antigo, pra ser bem sincero. Até o Júlio me falar, eu não sabia que era um remake, né? Sim, foi a grande surpresa da noite. Cara, eu meio que me divertia com as mortes dos caras nesse filme. Até porque eu sou um psicopata, alguma coisa, mas... Tem um cara que morre na motosserra, né? Motosserra! Mas não, sério, tem um cara que morre na motosserra, né, no filme. Acho que é no comecinho. E a fotografia do filme é muito divertida, cara. Assim, eu não gosto da ambientação, mas infelizmente era aquela ambientação na época. Então, é meio que reclamar de uma coisa que não tinha como consertar. Saca? Você não gosta da Miami dos anos 80? Porque
era esquisito, cara. Parecia que todo mundo era muito louco, e realmente era. Realmente era, cara. Pô, anos 80, mandou. Anos 80, rapaz. Pois é. E era, cara, eu gosto desse filme, cara. Eu, sério, quando o Júlio me falou que era uma porcaria de um remake, eu não acreditei. E esse é um daqueles filmes que eles superam o original, né? Assim, atualmente, a gente já tá naquela leva de vários remakes que tentam superar a obra original. Às vezes não consegue. Fazer o quê, né? Às vezes são tipo... Que nojo. Corta! Ô, produção! O segundo da lista não, o segundo que nós escolhemos aqui para poder jogar na rodinha do mal é It, a Coisa, que foi brilhantemente representado nos anos 80 também, né? Uhum. Cara, Pelo Tim Curry, que é um ator que eu gosto muito e que infelizmente, sei lá, ele tem uma aspira muito louca, cara. Não era nos anos 90, não? É anos 90. Anos 90, It, eu não lembro, cara. Eu lembro que eu assisti quando era pequeno. It é no final dos anos 90. Final dos anos 90? 18 de novembro de 1990. Assim, exatamente é ainda anos 80. Década de 80, se for olhar. Cara, 1990. Vamos fechar em 1990. Quase 91. Quase 91. Pra mim, na real, pra mim era mais antigo, mas... Bem... Eu acho que se eu for ver esse filme, eu acho que eu vou rir. Eu acho que eu não cheguei a ver. Não lembro. Se eu vi, eu acho que era muito pequeno. E, cara, esse palhaço, eu não sei se é porque eu estou comparando com o novo. Eu acho que o meu cérebro automaticamente deve estar comparando. E cara, o palhaço tá muito engraçado, sabe? A versão do Tim Curry? A versão do Tim Curry é muito engraçada, cara. Então, o que acontece? Nessa época foi quando eu tinha corofobia, né? Eu tinha um puta medo, mas eu gostava de assistir aquela porra. Não sei porquê, eu sempre gostei de me sentir com medo. Vai ver que é isso. E esse filme passava assim nas noites do SBT, cara, depois do programa Silvio Santos, geralmente dia de domingo. E eu acho que era dividido em 2 partes, né? E isso, cara, era muito doido, cara. E veio o remake, né? E o remake, ele veio em 2017, eu acho, né? 2016 ou 2017? 2017. Estrelado pelo Skarsgård lá, que eu esqueci o primeiro nome dele. Stellan Skarsgård. Bill Skarsgård. Stellan, eu acho que é o pai. Tá, é isso. Stellan é o pai. Sim, de uma família maluca. É uma família muito doida. É uma família maluca que sabe atuar. Muito. Eles têm uma capacidade fantástica de atuação. Então, veio esse remake, que pra mim foi ótimo, cara. Quando começou a divulgar as imagens, eu falei, caramba, isso vai ser perturbador. Caraca, isso vai ser do caralho, puta. E vai ser do cacete. Como alguma coisa que eu gosto vai parar no cinema, de qualquer forma, eu me apaixono automaticamente. E quando eu assisti esse filme, cara, esse remake é difícil falar e comparar com a versão do Tim Curry, porque são épocas diferentes, né? Mas cara, me prendeu, sim. cara, me prendeu. Eu acho que assim, o original, entre aspas, né? Ele é muito bom, cara. Ele marcou a época lá atrás. Ele é um filme que eu acho que assim, até assistindo hoje, eu ainda sinto um pouco de medo, sabe? Consegue me dar medo. Não sei se é por causa da memória que eu tenho do livro, porque eu li o livro, ou se é porque a parada de tipo, não sei, eu devo estar pegando corofobia do Mandu. Mas o novo, cara, eles conseguiram deixar muito mais fiel à obra original. E por causa da tecnologia também, cara, ele fica mais assustador.
Eu vi muita gente falando, porque It não dá medo, It é leve, que não sei. Maluco, não sei que filme vocês estão vendo, não. Ou eu devo ser muito cagão, ou a galera tá muito corajosa. Então, é igual eu disse, eu não lembro se eu assisti o primeiro filme, mas eu vendo o cara, eu olho assim, putz, velho, você tá dando vontade de rir, cara. Mas assim, It, por exemplo, eu vi o remake e, cara, é de dar um cagaço, velho. Claro, o remake Cagaço tem pra umas caramba. partezinhas que, tipo, às vezes você ri, né? É, Não tem como não rir. tipo os meninos na farmácia. É uma cena que você ri. O remake, ele tem umas questões de vários clímax diferentes de filme, né? De estilo de filme. Ele tem romance, ele tem a parte de aventura, tem a parte do terror, tem a parte da descontração, da comédia, no caso. Então, Alívio cômico. ele é bem distribuído, cara. Eu não lembro quem é o diretor, mas eu sei que é um filme muito bem elaborado, muito bem montado. E tem as cenas que te prende e te assusta, cara, te choca, né? É. E, cara, eu tô sentindo a sensação agora. Eu lembrando do filme, eu fico assim, caramba. Eu me impressionei muito. Tanto é que quando eu assisti esse filme, eu acho que quando eu assisti novamente esse filme, na verdade, e a gente tava no outro podcast que a gente trabalhava. E, cara, eu lembro que eu falei pra vocês, eu falei, caramba, tá acontecendo isso. Ai, meu Deus, tá acontecendo isso. E eu tava falando com o Júlio e com o Lucas na época. E, cara, é foda. Os dois filmes são muito bons em seus respectivos tempos, né? Respectivas eras. Então isso aqui não dá pra você chegar e falar assim, cara, a versão atual é melhor que a outra. Não tem. Cara, eu vi um comentário de um crítico que ele falou que o remake, ele é a excelência do clássico, que é o filme, com o conteúdo do livro. Não que o clássico não tivesse conteúdo do livro, mas que o remake ele explora, tipo assim, os dois, sabe? A todo momento ali você vê uma referência ao livro, que não, de uma cena que provavelmente foi cortada, que não deu pra colocar no filme clássico, mas tá lá, tipo, no filme, no remake. Ou você vê, tipo, uma cena antiga do remake super bem reconstruída pra hoje em dia. Cara, aquela cena deles no quarto, olhando aquela porcaria daquele... Eu não sei o nome daquilo, cara. Qual que é o nome daquilo? Do que do quê? Aquele negócio que é tipo slide. É slide. É slide? Tá. Aquela cena ali, cara, me dá cagaço até hoje, velho. Tipo, tanta antiga. E quando eu vi a nova, meu amigo, eu passei um apertozinho. Eu não, Cara, eu não muito tomei tensa. susto. Eu não tomei susto. Eu juro, não tomei susto. Mas eu prendi a respiração, cara. Eu tava falando esses dias com vocês. Pra um filme ou um jogo me fazer prender a respiração é porque o negócio é. E assim, um adendo mudando um pouco de assunto, mas nem tanto. Recentemente a gente tá recebendo muito remake de filmes de obras do Stephen King, né, cara? Sim, e também obras que ainda não vieram a ter suas adaptações, né? Sim. Se não me engano, o Doutor Silêncio, que vai vir agora, ele ainda não foi adaptado, né? A primeira adaptação dele. Tem algumas que não são tão boas, por exemplo, A Névoa, né? Nossa, esse filme é horrível. Nossa, O original, tipo... Eu, pelo menos, gosto muito do original. Eu gosto muito do original, mas esse novo vem... Eu não gosto da Névoa. Eu não tive coragem de ver a Torre Negra. Por que não, cara? Sei lá, cara, eu olhei assim... Eu vou ser sincero falar que eu também não vi ainda. Eu também não assisti, cara. Na verdade, é uma trama que não me interessa tanto pra assistir no cinema. As obras dele são muito íntimas, né, cara? Ele consegue fazer com que o leitor realmente caia de cabeça no universo dele. Aquela coisa distorcida, absurda,
E, cara, é difícil você ler os livros do Stephen King e não ficar com aquele pensamento de assim, peraí, isso aí não é legal, isso não tá certo, cara. O Lucas, uma vez, chegou a falar sobre isso, né? Que tem muita coisa nos livros do Stephen King que você fica falando assim, caramba, da onde saiu isso? Meu Deus, do passado Exatamente, desse cara. homem. Porque, tipo assim, o Stephen King, ele pensou no terror numa época que muita gente não pensava o terror da forma que ele é, tá ligado? E, tipo, cara, não tem como, esse cara deve ter um parafuso a menos. Então, se eu não me engano, o Iluminado é dele, certo? O Iluminado é dele. Sim, nada dele. Aliás, ele odeia esse filme. É um clássico, sim, é um clássico, mas é um filme clássico, né? Sim. Eu acho que ele É um não filme gosta que- tanto do filme porque meio que Pulou algumas coisas. foi é a retratado de visão do outra forma diretor também. e não a visão da obra dele adaptada pro cinema, né? Não, mas tem ele a versão acompanhou as dele filmagens, né? É, cara. Mesmo. Então, na época, é aquela velha coisa. Na época é uma coisa, você não é o mesmo de 3 em 3 anos, por exemplo. Você tem uma renovação. Então a cabeça dele hoje é diferente da época que ele acompanhou as filmagens. Ah, Não. Tipo assim, ele até hoje fala isso. Até então, tem a versão dele. A versão do Stephen King. Stephen King. Stephen. Tem a versão dele. E, tipo, é um outro filme, tá ligado? Ah, cara, eu acho que, assim, é meio complicado a gente entrar nesse mérito, porque é a obra do cara, tá ligado? A gente vai ter um podcast sobre isso, né? Sobre adaptação, correto? King, o Stephen pode King, falar. ele não é tão chato, por exemplo, quanto o Alan Moore. O Alan Moore é o cara... Alan Moore. Moore, tá foda-se, eu não sei falar. São dois O sem som de U. Eu não sei falar o sobrenome dele, sempre me enrolei. Ele reclama de tudo. Ele reclama de tudo. Reclamou do filme que saiu de Watchmen, vai reclamar agora da série que saiu de Watchmen, vai reclamar... Cara, saiu um boneco do Rorschach que ele acha que ele vai virar assim, olhar... Olha só, isso é uma bela de uma bosta. E tá brigado com a DC e nunca mais... Assim, ele falou que se aposentou, mas é aquele... Sabe que ele aposentou até vir alguma coisa interessante pra ele fazer? Ele é pessoa não grata na DC, né? Não, cara. ele que... A DC que é pessoa não grata pra ele. A DC tá doida pra trazer ele de volta, velho. É difícil, Mas ele vai cara. conseguir. Assim, temperamento. Nós não vamos falar sobre isso também, porque a gente já tá saindo um pouco do foco do nosso podcast, mas temperamento. Todos nós temos um. E o Alan Moore é uma pessoa muito autêntica. Eu entendo a visão dele ser chato, assim, essas coisas. Porque ele é um cara fera. Eu lembro de uma história que me contaram, e isso também não tem nada a ver com o podcast, mas é interessante falar, que, assim, tinha uma pessoa que era muito arrogante, tratava muito mal as pessoas, mas não é porque ela era uma pessoa ruim, mas é porque ela era tão inteligente que a ignorância e a burrice das pessoas deixavam ela daquele jeito, irritava ela, porque ela acha que conhecimento todos têm o direito de ter e deveriam buscar conhecimento, e as pessoas não fazem isso. Então talvez o Alan Moore seja esse tipo de gente, que ele tá tão à frente das pessoas que ele se incomoda que as pessoas não tenham a visão dele. Ele tá Entendeu? tão na frente das pessoas que acaba se jogando pra trás. Beleza. Não, peraí. Essa pessoa que falou isso era o ET Bilu? Não. Só que assim, eu concordo com isso daí, porque, por exemplo, a internet, ele é um poço de conhecimento, mas também tem um poço de bosta espalhado. E as pessoas preferem procurar o quê? O poço de merda. Ah, cara, eu sou meio crítico com isso, porque, assim, eu acho que você deve tratar todo mundo de forma que você, sei lá, trataria um amigo teu. Não da forma, tipo, íntima, mas com educação e etc. Que, na moral, velho, às vezes eu sou meio brutão pra responder as pessoas, eu meio que respondo sem filtro, mas, cara, eu acho a arrogância uma parada muito... ligado? Sim. É uma parada que... É complicado, isso me irrita. cara. Isso me irrita. E, tipo assim... É muito complicado. Eu acho que... Provavelmente o Júlio vai estar cortando tudo isso, né? Porque a gente desvirtuou pra caramba. Não. Mas, tipo, se você tem informação a mais que outra pessoa, você não tem que ficar pilhado com outra pessoa. Você não tem que ficar bravo com a outra pessoa porque ela não procurou. Você, sei lá, ao invés de ficar bravo e ser babaca com ela, você pode ajudar ela a se informar um pouco mais. Isso se a pessoa estiver disposta, né?
Eu acho essa coisa porque, tipo assim, eu já encontrei muitas pessoas que sabiam muito mais que eu e por isso eram arrogantes comigo. Ainda mais no meio da música, cara. Nossa, tem muita gente assim. Eu sei mais que você, beleza, tu é um ninguém. Você nunca vai ser alguém. Sabe onde isso acontece com frequência, pessoal? Firma, qualquer firma. Tem maquinário, tem alguém que é experiente naquela máquina. Beleza, se um ajudante entra, o cara que é experiente, ele vai tratar com desdém e com arrogância o ajudante. Ele não vai querer explicar. Se o ajudante não meter as caras pra aprender, ele não vai aprender. Porque o profissional, ele não vai ajudar isso. É muito simples. Acontece em qualquer firma. Sempre tem um cara que se acha que é o bambambam daquela máquina e ele vai tratar com desdém o ajudante que encostar nela. É isso. Então, depois dessa desvirtuada do King, cara, eu entendo a visão, pelo menos a dele eu entendo como autor. Como, essa é a minha obra. Eu gastei tempo meu, gastei a minha perspectiva de vida aqui. Eu gastei a minha visão aqui, é uma obra minha, de autoria minha. Então eu acho que é plausível ele ser chato com o Iluminado, cara. Ainda mais quando uma pessoa pega uma coisa que foi você que criou e simplesmente, sei lá, usa o pretexto dela e muda. Eu não sei realmente o quão diferente é assim, porque eu não li o Iluminado inteiro. Eu vi o filme, mas eu não li o livro inteiro. E tipo, cara, não adianta, cara. O autor, o criador da parada, ele tem uma certa razão. É dele, pô. Foi ele que criou. Sim. Mas choramingar demais também é foda, né? Não, aí também é... Até porque, por exemplo, tem coisas que não são aplicáveis pra uma trama que vai passar na TV ou no cinema, né? Você tem que lembrar que o público nem sempre vai gostar das ideias daquele cara. Então o diretor, ele tá ali exatamente pra isso. O diretor não, na verdade, começa lá no roteiro inicial do filme ou série. É uma coisa que eu às vezes falo, que tem muitas histórias que são maiores do que os roteiristas e eles não conseguem ir numa adaptação legal. Mas não é que, às vezes não é porque eles não conseguem, às vezes é porque eles já têm a noção de que se ele levar ao pé da letra toda a obra original, aquilo ali pode ou não funcionar, ou pode causar um certo alvoroço, coisas assim. Então é natural que vai acontecer isso. Não é à toa que se chama adaptação, mas isso a gente vai fazer num outro podcast. Num outro podcast sobre adaptação, porque a gente já falou disso. Mais ou menos disso. Sim, mais ou menos. A gente falou do que a gente queria com uma adaptação, mas não falamos do que realmente uma adaptação funciona. Corta! Ô, produção! O próximo filme a gente podia falar de 11 Homens e um Segredo, né? Sim, que aliás é um outro filme que teve alguns remakes, né? No caso, eu acho que esse agora, que é com as meninas, é o terceiro. Nossa. Eu acho. Por quê? Porque... Não, o primeiro do Frank Sinatra, né? Aí veio a trilogia do George Clooney e depois veio esses novos. Esse novo vai sair, né? Esse novo... Não, já saiu. Já saiu? Passou no cinema? Sim. Nossa, é tão importante que eu não acompanhei. Ai. Cara, eu vou ser sincero com vocês, eu não assisti esse filme. Nenhum deles. Então, a trilogia do George Clooney é legalzinha, cara, porque eles fazem com que os personagens tenham um grau de envolvimento uns com os outros, assim, uma certa irmandade, que é bem legal, cara. E se você for olhar o elenco também é de peso. Sim, tirando o Don Cheadle, que na época não era tão... Ninguém conhecia. Nem o chinesinho lá também, mas tinha o Brad Pitt, tinha o George Clooney, tem o Andy Garcia que entra no outro filme. Matt Damon, que também, o Matt Damon não era também, nossa, eu sou fodão, mas... Não, mas ele já era meio que quase queridinho. Mas ele já era o Jason Bourne? Eu não lembro se ele já era o Jason Bourne. Acho que não, o filme é de 2001.
Aí Acho que tem, já é, eu acho. aí tem aquele ator que já morreu, o Negão lá, né? Não, o Negão não era desse filme. Deve ser das Panteras. Era o Bernie Mac, né? Ele tá nesse filme também? Tá. Aí. E. Então, irmão do Ben Affleck. Nossa, que horrível. Da família Affleck, o único que presta é o Ben, cara. E ainda assim ele consegue fazer algumas coisas ruins. Ele é a pessoa mais inocente do mundo, cara, na moral. Ele não é possível que ele não percebe que ele tá pegando a furada, cara. Naquele momento vem aquela entrevista dele de Batman vs Superman, e aí o Henry Cavill tá falando, ele começa a ficar com a cara triste. Coitado, cara. Vamos focar no enredo do filme. O enredo do filme basicamente se desenrola com um cara trambiqueiro que sai da cadeia e vai armar um mais novo golpe ou roubo, né? Sim. Que aí ele junta uma turma do Balacobaco. Caraca, Mandu, eu esse gosto seu sim dessa foi música. muito... É. É porque eu tô lendo, cara, o elenco da versão original, velho. Ó, Frank Sinatra, Dan Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joe Bishop, Andy Dickinson. Cara, são os figurões dos anos 60, velho. E tipo, o Dan Martin, vocês não tiveram acho que a curiosidade de assistir os filmes dele. Ele simplesmente é o típico galã que você, tipo... Você lembra dos Trapalhões ao assistir os filmes dele? Ele é tipo o Dedé Santana. É, cara, porque tipo assim, ele é aquele que... O Dedé Santana, quando tava nos Trapalhões no começo, ele era como se fosse o bonitão dos quatro, certo? E o Dan Martin... Olha o nível. Hã? Olha o nível. Não, Era mas pra ser entenda. bonitão, mas nem tanto. Eu tô falando do Dedé Santana na sua plenitude física. Ele tinha cabelo. Ele realmente parecia uma pessoa mais bonita. E o Dan Martin, ele era esse tipo de cara. Ele era um bonitão que se ele saísse na porrada, ele apanhava, entendeu? Ele tipo, ele não era o clichêzão de, eu sou bom de briga, entendeu? É bizarro, cara. E o Frank Sinatra também tinha umas pegadas muito loucas. Além de ter um vozeirão do caramba. Aquele vozeirão, você fala, eita, pô. Vozeirão que eu acho que quase todo homem queria ter. É. Eu tô quieto, cara. O que eu vou falar sobre esse filme, tá ligado? Eu também não tenho muito o que falar, cara. Vamos pular pro próximo, que o Ocean Eleven a gente já falou da parte principal, que é falar do que eram os figurões dos anos 2000 e os figurões dos anos 60, e agora tem uma versão com as figuronas dos anos 2010. Corta! Ô, produção! Como nós estendemos um pouco a parte do remake, nós vamos falar agora sobre reboots. Mas se vocês quiserem que nós continuemos falando sobre remakes e reboots, mandem um feedback e a gente volta no assunto, entendeu? É nóis. Vamos lá, vamos falar de reboot. Homem-Aranha é o personagem que mais teve reboot no cinema atualmente de super-herói, né? Junto com o Reboot Justiceiro. de super-herói em curto tempo, né? Então, se for lembrar que o Homem-Aranha e o Justiceiro tiveram 3 versões nos anos 2000, né? Eles são os personagens que simplesmente sofreram pra caraca com isso. Ah, não, tem o Mercúrio também, né? Mas o Mercúrio não tem filme solo, então não vale. Em 2002, o Sam Raimi teve a difícil tarefa de fazer um filme sobre o Amigão da Vizinhança. E ele chegou lá, chamou o Tobey Maguire, montou aquele elenco que a gente conhece, né? Com James Franco, Willem Dafoe, a Kristen Dunst, que na época era ainda jovenzinha e bonitinha, agora tá parecendo uma pata marreca feia. Caralho, velho. Caralho. Caraca.
E a gente teve a versão original, assim, original não, a primeira versão dos anos 2000 do Homem-Aranha, né? Um filme fantástico que eu adoro. O Júlio não gosta tanto da caracterização do Duende Verde, mas eu gosto. Eu gosto, a única coisa que me incomoda é ver o Duende Verde falando. O Duende Verde, é isso, o Duende Verde, que ele tem uma gripe. Aí é difícil. Duende Verde. É tipo assim, gente, o filme tá na Netflix até o momento desse filme. Eu acho que ele vai entrar, não sei se ele entrou ainda. Se vocês repararem, principalmente aquela cena que o Duende Verde tá do Clarin Diário, vocês vão ver que tipo tem na máscara dele tem uma parada que dá pra ver a pessoa falando. Tipo, assim, ok, não precisava, mas tudo bem. Dá pra aceitar esse uniforme. Eu gosto do uniforme, só a única coisa que me incomoda é isso. E aí, o que acontece? Teve 2002, 2004 e 2006, né? Ou em 2007? Acho que é 2007. Tá. Com o terceiro filme, infelizmente, a crítica não foi boa, não alcançou o status que eles esperavam, o Sam Raimi falou que já estava cansado também, biriri, baroró. Teve o extra-campo, né? Umas textinhas ali, biriri, baroró. E isso acabou que deixou o Homem-Aranha na geladeira por apenas... ele voltou em 2012, né? 2012. Então, de 2007 a 2012, ou seja, foram 5 fucking anos sem filmes do Homem-Aranha. E ok, tipo, no contrato, se eu não lembro, o contrato era, não podia, num período de 8 anos tinha que ter pelo menos 2 filmes do Homem-Aranha, ou algo assim, não podia Eles ficar perderiam um os período direitos tão e voltar grande, pra senão- Marvel. Na verdade, todos os contratos da Marvel são assim, né? Eram assim, né? No período Marvel, pré-Marvel Studios. Não, mas eles, quem tava fora continua assim. Até então, obrigou a Marvel a comprar a Fox. Triste. Obrigou a Disney a comprar a Fox. Obrigou a Disney a comprar a Fox. Eu falei, não, vou comprar essa porra aqui, peraí, deixa eu... Eu vou resolver essa treta. Então, o que acontece? Em 2012, graças ao boom dos filmes de super-heróis que veio junto com o Homem de Ferro, ou seja, o período já Marvel Studios, aí a Sony falou assim, a gente tem que se mexer. Bora, vamos se mexer, vamos botar mais um filme do Homem-Aranha, contrataram o Andrew Garfield, o Mark Webb, como diretor, pum, botou lá e fez uma nova sequência do Homem-Aranha, ou seja, um novo filme do Homem-Aranha, uma nova origem, beleza? E a gente pensou que ia parar por ali. Falou assim, não, o Andrew Garfield vai ser o Homem-Aranha da Marvel Studios, eles vão fazer um acordo, vai funcionar tudo junto, biriri, bororó. Não aconteceu. O segundo Tanto filme que foi uma criou merda. o meme do Homem-Aranha nunca ser chamado para os Vingadores. Sim. Aí veio o segundo filme do Homem-Aranha. O primeiro foi no terceiro, na primeira trilogia. Aí a segunda, que era pra ser uma quadrilogia, acabou se tornando uma dupla de filmes ruins. Beleza. Convenceram o Jamie Foxx de fazer o Electro. Convenceram aquele Daniel Hanna pra ser o Duende Verde Jr., que surgiu primeiro que o Duende Verde. E tiveram a coragem de matar Gwen Stacy na frente das câmeras, o que eu achei maravilhoso, mas infelizmente é a única coisa que presta no filme. É mesmo, cara, eles reconstituíram a morte dela de um jeito legal, ok? Isso eu acho que foi a única coisa legal Sim. do filme. E o Andrew Garfield como Homem-Aranha, que eu acho que ele foi um ótimo Homem-Aranha. Um Homem-Aranha zoeiro, um Homem-Aranha inteligente, brincalhão, beleza. Ah, eles botaram o Rhino nesse filme. O Rhino era o Paul... O Rhino Decepticon. Diamante. Alguma coisa assim. E não deu certo, não funcionou, e aí o que acontece? Nós pensávamos, vai demorar mais uns 10 anos pra sair um novo Homem-Aranha agora. Só que não. A Sony entrou em desespero. Não entrou em desespero. Eu acho que ela falou assim, bom, uma mão lava a outra. Vocês querem Homem-Aranha? Nós vamos emprestar o Homem-Aranha pra vocês, mas desde que seja do nosso jeito. Aí a Marvel falou assim, não, e se for do nosso jeito? Ela falou assim, tá, digamos que será do seu jeito, mas vai ser do nosso jeito. Ela falou assim, beleza, continuo acreditando que vai ser do jeito de vocês. Cara, E eles embarcaram no caminhão chamado Vingadores, né, velho? Então,
Você prefere ter fazer um filme do Homem-Aranha fora do universo Marvel e tentar fazer funcionar? Ou você vai encaixar ele num universo que tá ok pra caralho, vai botar 2, 3 atores que você não vai precisar pagar, só porque só vai fazer uma ponta no filme e o filme ser um sucesso? Vamos aceitar, beleza. Vamos apertar as mãos aqui, uma mão lava a outra. E veio o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Na verdade, a primeira aparição é em Guerra Civil. E o filme, pros meus colegas aqui, é ruim. Mas eu gosto desse filme. Exatamente por causa do Homem-Aranha. Ah, cara, o Homem-Aranha foi a parte alta do filme. Podia ser mais? Podia, mas não deu. Foi colocado em cima da hora, né? Então. Aí, o Homem-Aranha veio pra Marvel e tá aí, ó. Já tem o seu segundo filme. Sucesso, um vilão que eu não gosto, mas que deu certo. Sim. E é isso. É o primeiro filme do Homem-Aranha a chegar na casa de um bi. Foda-se, eu odeio o vilão. Meu irmão gosta desse vilão. O Júlio gosta desse vilão. O Lucas gosta desse vilão. Eu não gosto desse vilão. Eu gostei do o Jake Gyllenhaal fazendo ele. Essa bosta. Eu falei, mesmo. nossa, velho. É muito pior. Eu não gosto do vilão, não gosto do ator que faz o vilão, eu não gosto do jeito que ele fala, que ele anda, pisca, se mexe. Você queria ser ele, mano. Eu queria ser o meu nessas horas. Porra. Que raiva, não gosto dele. Aí o que acontece? Tá dando certo. Agora a gente pode fazer uma comparação de reboots, claro. Qual das duas versões é melhor? A gente poderia falar. Mas é muito simples. Difícil. Não, difícil. É muito fácil. O original só teve o de 2002. Eu só tenho 2 versões pra poder opinar. Eu prefiro o Homecoming. Simples. Tá, se for um filme assim, comparando os primeiros filmes ou qualquer um? Não, por ser reboot, nós vamos logo falar sobre a questão do original, comparar o original com as outras 2 versões. Oi. Se você for reparar que Homecoming, ele não é uma origem. Ele não fala da origem. Tem esse fato também. O Homecoming... Graças a Deus! Não é. Eu não precisava saber de novo, pela terceira vez, que o tio Ben morreu, que como o Homem-Aranha conseguiu os poderes, graças a Deus, foi uma tacada de mestre. Como você conseguiu esses poderes? Uma longa história. Pronto, não contou. Mas no filme mesmo ele explica que ele tá mais ou menos 6 meses como Homem-Aranha. Sim. Então isso pode ser explicado como um flashback. Eu não duvido que eles vão fazer isso mais pra frente. Eles só vão falar assim, olha, foi assim que ele ganhou os poderes. Beleza, aconteceu, pronto, é isso. Mas, como repaginada de personagem, eu gosto muito mais do Tom Holland como Homem-Aranha. Por quê? Ele é o melhor dos 2 mundos, cara. Ele é o melhor do Tobey Maguire e o melhor do Andrew Garfield em um só. Aliás, eu posso falar, muitas vezes... eu vou falar o problema do Andrew Garfield. Ele só tinha um Homem-Aranha zoeiro. Não tinha um Peter Parker zoeiro. Tipo, o Peter Parker... Quando o Andrew Garfield tirava a máscara, começava a chorar. Você ficava assim... Cadê ela? Você tava dançando ali com um frasco de, sei lá, alguma coisa atômica, sei lá, da sua mão. Você tava dançando enquanto o Rino tava todo coisado de teia. Você tava dançando, aí você tirou a máscara. Você chorava, cara. Esse Homem-Aranha é tipo assim, ele faz zoeira com ele tá de Peter, com ele tá de Homem-Aranha e quando ele tá até ferrado da vida. É isso aí. Ele anda de pijama da Hello Kitty na rua. E o lance mais especial que eu tenho do Homem-Aranha, do Tom Holland, que realmente me faz pensar nele como Homem-Aranha definitivo e não o Tobey Maguire, que pra mim era até então, é o simples fato, cara, que a gente vai ter o Homem-Aranha por muito mais tempo do que o Tobey Maguire aguentaria. Sim. E emocionalmente, o Tom Holland consegue transparecer muito mais... como é que eu posso dizer? Sentimentos
pelo que tá acontecendo, entendeu? Ele é muito mais expressivo do que ambos os Homens-Aranhas que já tinham sido feitos. Tanto é que, quem lembrar a cena do Ultimato, quando o Tony Stark morre, e se você não assistiu o Ultimato, sinto muito, mas ele morre. Ah, ninguém sabia que ele ia morrer. Não. A Ninguém cena sabia. do Homem-Aranha aos pés do Tony Stark chorando aquilo, cara, eu chorei muito. Muito, muito, muito. O Tom Holland, ele é um baita de um ator, cara. E ele tem que ser, ele tem 20 e poucos anos, mas ele ainda tá em 22. 22? Não, acho que agora já Acho tem que mais. 22, 23. Acho que ele tem 23 anos. E ele é um ator que precisa de suporte, cara, pra se tornar sabe, um Jack Nicholson da vida, que é um baita de um ator. Tudo bem, é um enredo diferente também. Então, tem que tomar muito cuidado com a carreira do Tom Holland, cara, porque eu tenho medo dele se tornar um Macaulay Culkin. Ah, não, com 23 anos não se torna, não. Cara, o Justin Bieber fez muita Mas o Justin merda. Bieber, o cara, a vida dele era meio doida, né, cara? Bebendo pra caramba. Aí... Assim, posso dar um disclaimer rapidinho? Hum. Pra quem não sabe, ele é meio spoileiro, né? Ele às vezes dá um spoiler sem querer. Né? Então tem vários memes, sei lá, dos atores que foram fazer entrevista com ele, tampando a boca dele. Né? Tipo, porra, você vai soltar outro spoiler. E tem algumas cenas, principalmente em Guerra Infinita, que você vai ver, e ele tá com uma cara sem entender porra nenhuma, porque ele não sabe o que tá acontecendo. E tipo, realmente, a situação que tá em volta é tipo assim, que merda é essa? Como a gente veio parar aqui, saca? E a cara dele é isso, representa todos nós. Tipo, do nada tem a Mantis pulando, flutuando, tem o Drax dormindo, Tony Stark, tipo, puto, tipo, caralho, esse filho da puta tá dormindo enquanto eu explico. Tem o tapado do Star-Lord. Cara, você pegou raiva com o Star-Lord, cara. Eu peguei, ele é burro, ele é aquele tapado. Caralho. Nunca vou perdoar o Yondo ter se sacrificado por ele. E outra coisa. Uma coisa muito interessante sobre o The Homecoming, né? É que o primeiro vilão, assim, até então os vilões do Homem-Aranha ou eles morriam ou eles morriam. Não, o Daniel Hanna sobrevive, não né? Morreu, não. Sobrevive. Tudo bem, não é uma máxima, mas eles fizeram com que o personagem, por exemplo, o Abutre, fosse um personagem interessante no cinema, porque o Abutre não é interessante, e fizeram com que ele sobrevivesse e ainda tivesse o fator herói dele, ou seja, eles resgataram algumas histórias do Homem-Aranha onde realmente o Abutre meio que mudava de lado. Então, cara, eu acho uma versão mais fiel, mais interessante, mesmo com o tio Stark sendo o tio Ben, pra mim, deu pra dar certo. E é isso, cara. Não tem muito o que falar sobre o Homem-Aranha Homecoming, a trilogia nova aí, se for trilogia, sei lá que for. Acho que é a nonologia que eles estão falando, que vai ser. São Então, 9 amém, amém. Eu tô aqui levantando as mãos pro céu, se for isso. Posso dar outro disclaimer? Sempre tem um problema que é das continuações. Né? Então a gente vai falar mais por aí. Que o segundo filme sempre tinha que ser mais wow. E o Homecoming, como sendo o segundo filme do Homem-Aranha desse universo, ele é muito pé no chão. Ele é muito tipo situação de bairro. Saca? Era um Abutre. O que o Abutre ia fazer? Ele só ia pegar com as paradas. Ele não ia, tipo, destruir Nova York. Ele, sei lá, não era uma ameaça pros Estados Unidos da América. Não, ele era um ladrão. Saca? Era só um ladrão. Ah, cara, mas É um ladrão louco, né? Eu sinto um pouco falta disso. Dos heróis, pelo menos da Marvel em geral, resolvendo coisas mais pequenas, sabe? Mais pequenas. Menores. É por isso que o Homem-Aranha entrou na contramão dos heróis. Os heróis até então eles queriam resolver tretas grandes. Não! Olha, o Monge de Ferro, o cara era um megalomaníaco. O que ele queria, além de dominar as indústrias Stark, dominar o mundo com armamento, cara. É.
né? Ele ser o único patrocinador de armamento realmente nocivo. Se a gente parar Entendeu? pra lembrar de todos os filmes da Marvel, acho que só sei lá, Só o Homecoming, no que foi máximo bem- o Homem-Formiga. Sim. Homem-Formiga. Bem lembrado. Homem-Formiga 2 ele tinha uma história maior, mas ainda. Era situacional, era Tinha coisa pequena. Era. Nossa, eu fiz essa piada no automático, desculpe, pessoal. Com o Homem-Aranha, a Marvel meio que deu um resgate às origens de certos personagens, né? Aquela situação assim, o herói, ele tá se construindo, ele tá se transformando, ele tá começando a resolver as paradas no bairro dele, para depois alçar novos saltos, novos voos. Então isso é bom. O Homem-Formiga e o Homem-Aranha, pra mim, já que o Lucas lembrou, estão fazendo isso mesmo, eles estão subindo a escadinha. Coisas que o Doutor Estranho, ele já chegou arrebentando, coisa que o Capitão América, pum, já tava arrebentando. Né? Então é diferente. Mas o Capitão América nem tinha como, né, velho? Pô, era meio difícil não fazer Nem isso. o Doutor Estranho. Então, E tipo, posso falar outra coisa? pode. A história do Homem-Aranha fala que quando ele tava no colegial, ele ganha esses poderes. Nenhum dos dois atores, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, parecia tipo um adolescente saindo da escola. Nenhum dos dois. Sim. O Tom Holland parece. É que eles aceitaram. Ele parece ser mais novo que ele é. Mas assim, pelo menos o Tobey Maguire, ele acho que assim, ele teve a primeira introduçãozinha dele na escola, mas depois ele já Sim. tava estudando, tá ligado? Não, ele formou no primeiro filme. Sim. Ele começou a faculdade também, mas só que nunca mostrou ele indo pra faculdade, eu acho. Sim, Não. claro que No sim. segundo... Mostrou no primeiro filme? Claro, o Kurt Connors aparece no segundo filme na faculdade. Não, eu tô falando no primeiro filme. Aparece ele indo na faculdade? Não, no primeiro ele tá terminando o colegial. Ele termina, tipo assim, antes de ser realmente o Homem-Aranha. Quando ele é um Homem-Aranha, tipo, já com o uniforme todo bonitão, tal, já tinha formado. Eu acho, se não me engano. Eu acho que uma cena depois ele se forma. E aí depois no segundo filme ele já tá na faculdade, no terceiro filme já, sei lá, acho que tá no último estágio já, no último ano, né? Alguma coisa assim. E ele é sempre o mesmo. Né? Também, o tom do filme, dos três filmes, são diferentes. O do Sam Raimi era mais denso, não era mais dark, era mais neutro, vamos dizer assim. Era neutro. Tinha algumas piadinhas? Sim, o alívio cômico era o J.K. Simmons. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele não retratou bem o lado estudantil do Homem-Aranha, mas em compensação nos proporcionou uma cena foda, né, que eu acho, de quando você acaba de receber seus poderes e você quer aparecer um pouquinho, né, um pouco do lado adolescente do personagem, que é a cena da lanchonete, né, do colégio. E aí acontece a treta da Mary Jane escorregar e tal, aí ele pega assim, vai com as coisas da bandeja dela. Cara, aquilo é muito forte. E depois a briga com o Flash Thompson. O Flash Thompson. Maluco, quantas vezes eu já não reproduzi aquela cena com meus amigos? Cara, é muito Nossa, bom. caiu tudo na sua cabeça. E assim, o do Andrew Garfield, ele tinha a parada que era assim, ele era muito... Não sei se era uma melancolia que ele tentava transparecer. Ele parecia sempre estar incomodado com as coisas, entendeu? Ele ficava meio, sabe, longe do pessoal. Ele se isolava, pegava o skate dele e ia pra uma fábrica abandonada. Então ele era meio caladão, cara, nesse aspecto. Mas quando ele entrava no personagem Homem-Aranha, quando ele se transformava, ele virava totalmente o oposto. Ele falou assim, olha, cala a boca, não sei o que. Ele fazia umas paradas muito loucas que eu sentia falta do Tobey Maguire. O Tobey Maguire parece que é mais pezinho no chão, saca? Ele gosta mais de... Ele conta uma piada ou outra, mas ele tá tipo... Como é que eu vou resolver? Ai, tipo, meu Deus. Segura o troco. E outra, Essa é a única piada que eu lembro dele. Mary Jane
ela é totalmente o inverso da Gwen Stacy, cara. E era pra ser o contrário. A Gwen era a garota em perigo. Ela se metia nas encrencas e o Homem-Aranha resgatar ela. Já a Mary Jane, tipo, ela tenta sair das encrencas. Ela tenta lidar com o bandido, entendeu? Mas não. Eles fizeram totalmente o contrário. Ai, a Mary Jane... ai, eu sou sem sal. Nossa, eu não consigo sorrir. Ai, nossa, eu tô sempre triste. Eu sou bonita, mas eu sou triste. Não é isso, cara. Porra, me ajuda, caralho. Aí agora veio a Zendaya como a Michelle Johnson, a Mary Jane do futuro. Nerd. Ousada. É o Robin do Batman, porque é o Jason Todd, porque descobre tudo sozinha. Cara, me ajuda. Posso dar um disclaimer ainda do... Lá vem ele. Hoje o Júlio tá disclaimerista. Do Andrew Garfield, quando ele... vamos fazer um contraponto com o descobrimento de poderes. Esse aqui era do Brasil. Tobey Maguire, é aquela cena loucaça do Shazam, tá ligado? Ele tenta lançar teia e não sabe como funciona, tá ligado? Aquela cena você racha os bicos, velho. Quantos bicos você tem pra rachar? Muito gíria de jovem, né? Você fica rindo daquela cena é muito engraçada. Ele quando consegue lançar, ele vai dar de cara com a parede. É muito engraçado aquela cena. Do Andrew Garfield tá tocando Coldplay e ele tá se balançando em correntes. E tipo, tá um Sabe clima o que me lembrou essa cena do Andrew Garfield? Footloose. Footloose. A cena do Kevin Bacon numa fábrica abandonada também. Ai. Eu senti que os dois meio que foi uma referência, sabe? Uma homenagem, sei lá. Eu vou perguntar pro Mark Webb quando eu for famoso. Cara, aquela cena lá tem a ver com Footloose? Eu vou assim, yeah, for sure, man. Corta! Ô, produção! Vamos falar de um filme, ainda na temática quadrinhos, vamos falar de um filme que, assim, é difícil falar desse filme, porque ele tem um símbolo, um personagem, um ator que representou os brucutus dos anos 80 e 90, que é o Sylvester Stallone. Vamos falar do Juiz Dredd. Cara, eu gosto muito desse filme. Também, cara, isso é tão errado. Muito foda, porque véio. o filme, ele é uma manifestação bizarra dos quadrinhos, cara. Ele não tem nada a ver com os quadrinhos. Mas cara, é bom, cara. É anos 80, cara. É um filme dos anos 80. Não, anos 90, né? É anos 90. Ninguém sabia fazer uma boa adaptação, cara. Você releva. Esse filme tem uma cena que pra mim é o marco, né? Quando ele olha pra cima com aquele capacete dele, ele chega... I am the law! I am the law! Eu espero que o Júlio bote a voz do Sylvester Stallone agora. E eu adoro esse filme, cara. Na moralzinha, eu assim, ele não tem nada a ver com os quadrinhos mesmo. Você vai ver a roupa, um pouco da pegada do futuro e é isso. Mas não é o Juiz Dredd. E teve o reboot com Karl Urban, que é gosto muito dele. Cara, é um filme muito fora da caixinha. Ele não foi pro cinema, né? Ele foi direto pro DVD, né? Não lembro, eu acho que sim. E eu acho que ele foi direto pro DVD. Se não foi, sinto muito, pessoal, faz muito tempo, e é isso. E esse filme é 2012, totalmente... gente. Hã? 2012. Então, e esse filme é totalmente o inverso do Sylvester Stallone. Ele é muito apegado às referências originais dos quadrinhos. E o Karl Urban, ele é um ator fantástico. Ele atualmente está na série The Good Boys, The né? Boys.
Não, The Boys. The Boys. Que é uma é temática... outra adaptação de HQ. Sim, e ele gosta disso, cara. Ele gosta de adaptações geek. Ele tá em Senhor dos Anéis, tá em Star Trek. Pô, ele tá em Thor Ragnarok. Tá em Thor Ragnarok, pô. Ele é um cara muito ligado a nós, nerds, né? Ele é o estilo brucutu moderno, cara. Ele não é aquele brucutu super musculoso, mas ele é um cara alto, com destreza e pá, entendeu? Ele é meio canastrão. Ele é o brucutu dos anos 2000. É tipo Jason Statham, tipo esses caras de hoje em dia. Não são os brucutus da moda antiga, que é super musculoso e resolve tudo na bala. Não, ele é um cara que consegue resolver algumas coisas até com inteligência. E eu gosto do Karl Urban. Eu gosto de sair em defesa dele quando ele foi chamado pra ser o magro do Star Trek. Eu falei, caramba. Então, eu falei assim, caramba, como é que eles vão usar esse ator pra fazer esse cara? E eu dei um voto de confiança, falei assim, eu acho que esse cara vai dar certo. E deu, pra mim, funcionou. Até o dublador dele na versão brasileira prestou coisa rara nos filmes de Star Trek. E eu que sou, tipo, muito fã, o Magro sempre foi um cara meio ranzinza, sabe? Ele é sempre aquele cara que vai fazer algum comentário muito, tipo, caramba, você tá muito louco. Você tá louco? Jim, você está louco? Tipo assim, e ele sempre fazia isso. E às vezes ele era meio covardão, né? Tipo, cara, o que você tá fazendo? A gente tem que ir embora, sabe? Tipo, não há muito o que fazer, tipo vambora, sabe? Não tem pra que a gente ficar aqui. E o Karl Urban, ele aceitou fazer o Juiz Dredd. Cara, tudo que o Sylvester Stallone não era como o Juiz Dredd, ele foi. Ele mandava bala mesmo, ele quebrava osso, porrada e... Era tiro, porrada e bomba, que nem a música daquela funkeira que vocês adoram. Essa piada aqui não. Cara, era demais. Eu gosto desse filme. Quer fazer um comparativo? Vamos fazer um comparativo. Quais são os pontos positivos da versão original? Então, a versão original tinha a questão que o Juiz Dredd, ele fazia uma trama para ele, tipo, ser caçado. Ele em algum momento, eu acho que já é o segundo ato, ele já tava fugindo e tal, tipo, nós estão caçando ele e tal. E nesse novo já não é isso. Ele tá realmente procurando, tipo, ele já julgou e falou, agora eu vou executar. Legal, né? E ele entra, tipo, num condomínio muito louco, que ele se trancou. Trancaram o Juiz Dredd dentro de um condomínio cheio de filhas da puta. Acharam que ele ia morrer ali, que o único correto dos policiais, ele ia morrer nas mãos do bandido. Beleza. Ele simplesmente provou nesse filme que ele é fodão. Só falou, eu sou inteligente, seus otários. E esse filme tem o personagem daquela mulher lá que fez Game of Thrones, que eu esqueci o nome. Não precisa lembrar o nome dela, mas o personagem. Eu acho que o nome dela era Mama alguma coisa no filme. Mama. A Mama, né? É a chefe do bando. Ela era meio putona, né? Tipo, se eu não me engano, ela até era puta, né? Shane. Essa referência só quem viu Game of Thrones vai entender. E eu não gosto dessa atriz. Principalmente nesse filme. Eu acho ela muito babaca, escrota pra caraca, mas eu acho que essa era a ideia. Sabe uma coisa que tem de espetacular no filme do Sylvester Stallone que não tem na versão do Karl Urban? O quê? Rob Schneider. Esse ator é muito mais engraçado que o Adam Sandler. Não sei por que não faz filme. Ele tem uma série. É a verdadeira, acho que é a real vida do Rob Schneider. Alguma coisa assim. Nossa. Eu prefiro ele que o Adam Sandler. Um dia a gente vai fazer um programa do Adam Sandler. A gente vai falar só dos caras que fazem filme com ele.
E se eu não me engano, na trama do Juiz Dredd do Stallone, ele meio que enfrenta o irmão gêmeo dele, né? Que na verdade não é um irmão gêmeo de verdade, é um cara que só parece muito com ele. É. Que eu nem lembro o nome, ele tinha um nome hispânico bizarro. Então vamos encerrar o do Juiz Dredd fazendo o quê? A comparação, meio que, tipo, os dois são bons, né? Sim. Agora, Só que coisa um- é mais doida. Sim, só que um é clássico dos anos 90, né? Se não me engano é 95 ou 94. É 95. E o outro é um filme que infelizmente não foi tão badalado, infelizmente foi encarcerado, né? Porque não saiu continuações. Ele ficou com o final em aberto e infelizmente não voltaram o personagem. O Karl Urban fez uma petição, uma espécie de enquete pra voltar pro personagem e tal, como série. Cara, ele se ofereceu pra fazer uma série com o Juiz Dredd e infelizmente não voltaram pro personagem ainda, né? Então é o seguinte, esse filme, eu acho que também um dos problemas foi o marketing. Sabe quando o marketing não é legal, não ajuda? Então, mas acho que foi porque foi direto pro DVD, né, cara? É tenso, mas eu gostei do filme, eu acho o filme bem legal. É aquele filme que dá pra assistir, não é aqueles, tipo, remakes escrotos. Não, infelizmente não funcionou da forma correta, ou eles pretendem voltar com o personagem em breve, não sei. Corta! Ô, produção! Continuando nas calças de super-heróis, a gente até agora falou de filmes que tiveram reboots filmes. Só que teve um personagem, na verdade 2 personagens, mas a gente vai falar de um só desses dois, que teve um reboot em série. Que é o Justiceiro, né? O Justiceiro ele teve uma versão com Dolph Lundgren, em sabe-se lá que ano. Faquinha, é só da faquinha. Só na faquinha. Faquinha. Cruz credo. E... que era horrível. Era um Dolph Lundgren com cabelo pintado de preto, encebado. E, cara, era horrível. E esse personagem teve uma retratação em 2004 com o Thomas Jane e depois com o Ray Stevenson com Zona de Guerra. Certo? Uhum. Certo. Pra gente que assistiu e gosta desses filmes, né? Eu, o Júlio e o Lucas gostamos dos 2 filmes em questão. A gente sabe que tem uns elementos que não presta, que podia ter sido evitado, mas gostamos desse filme. Então pra gente, a gente fica com aquela sensação assim, por que começar de novo, né, cara? Tava tão bom. E infelizmente... Cara, ninguém até hoje entende muito bem por que eles inventaram de fazer o Zona de Guerra, velho. Então. Que raio não fez Aí... uma continuação do outro? Porque, tipo assim, muita gente reclama do mais antigo, né? Mas eu não vejo todo esse problema de 2004, cara. Então, mas o de 2004, o que furou foi o roteiro, cara. O que aconteceu foi, sei lá, transformar os personagens muito caricato. Porque, por exemplo, o Thomas Jane, ele estrelou aquele curtazinho lá da lavanderia, né? Aham. E, cara, Roupa aquilo ali suja. podia ser muito bem o filme principal. Podia ser, cara. Que, Porque aliás, é muito bom aquele curta, ele é melhor do que o filme. o filme, de fato. E outra, ele foi muito bem dirigido, e foi dirigido por fã. Então, é aquela velha história, cara. Às vezes, não é porque o elenco não presta, o Justiceiro tem cara de bobão, não. Às vezes é porque falta o dedo do diretor de incentivar o ator, mostrar pro ator o que ele quer, entendeu? E aquele curta da roupa suja que o Lucas falou, é maravilhoso, cara. E beleza, aí o que acontece? Ele não voltou pro personagem. Quem apareceu? Ray Stevenson,
O Zona de Guerra, motherfucker, fodão, tiro de bazuca nos caras pulando de parkour. É isso. Cara, esse cara, talvez fosse o Frank Castle que a gente queria. Só que no filme errado. Exato. Porque é o que eu acabei de falar. Não tem uma visão boa esse filme, cara. É muito mal dirigido. Os dois filmes sofrem da mesma coisa. Uma direção horrível. Um roteiro fraco. Eu continuo gostando do filme de 2004, cara. Que, tipo assim, por mais que seja, como você falou, muito caricato, eu ainda acho ele um bom filme de ação, cara. E assim, talvez não fosse um bom filme de ação com o Frank Castle, mas é um bom filme de ação, cara. Se você tirasse o nome do personagem Frank Castle e falasse, sei lá, o Tobias Baccarat. Tobias Baccarat. Ele é o personagem principal desse filme aí, que é chamado O Pimpolho. Beleza. O Pimpolho. Esse filme teria sido um blockbuster, cara. Os caras falam assim, caraca, que filme da porra é esse, cara? É isso. Só que, infelizmente, ele tava carregando um nome que é uma marca, né? E uma coisa que eu queria falar também sobre o Zona de Guerra é que o figurino dele, os personagens são muito bem caracterizados, cara. Eles são exceção do retalho que parece um cu virado do avesso, né? Mas essa é a ideia de um retalho. Mas é pra ser. Tá, mas peraí, cara, vamos lá. Ele tá parecendo, vamos dizer que ele parece com um boneco que você rabiscou o rosto dele e colou massinha, assim, e beleza, é isso. Não, peraí, do que você tá falando, Mandu? Eu tô falando do Zona de Guerra. Então, o retalho de lá. Retalho. Ah, cara, eu gosto desse retalho. Ele pode parecer, tipo, meio estranhão, mas, cara, o retalho é pra ser feio, tá ligado? Sim. Então, mas o que acontece? O Zona de Guerra, ele tem cenas de ação que te prendem, mas não tem uma trama que te prenda. É aquele típicos filmes de ação que são mais ação do que história. É bang bang. É como se fosse um pornô. Nossa. Você pula a parte da história e vai direto pra ação. Mas só que a diferença é que todo mundo pula a história mesmo se tivesse, né? Ah, cara, a história desse filme é simplesmente pretexto pra... Não que isso não seja bom pro Frank Castle, porque o Frank Castle não é o Frank Castle, é o maluco que vai matar qualquer um a qualquer momento que ele achar que vale a pena matar. Então, tipo, assim, só um ser bitolado. Então, tipo assim, a gente tá fazendo essa crítica, mas acho que fica realmente muito sem pretexto pra tiroteio, até pro Frank Castle. Até pro Justiceiro esse filme fica sem pretexto, saca? O Zona de Guerra, ele é feito de momentos Frank Castle. Ele não é um filme do Justiceiro de verdade. Ele é um filme que tem picos do que o Justiceiro realmente é. Por quê? Por exemplo, começa logo com uma sequência onde ele cai em cima de uma mesa cheia de mafiosos e manda tiro pra tudo quanto é lado. Aí aparece a assinatura embaixo, Frank Castle. Saca? Aí, um pouquinho mais pra frente, o cara consegue enfiar um lápis dentro do nariz pra destroncar ele, sei lá. Destroncar. Tirar ele do... Ele tá quebrado, tá, ele tá piano tentando. Ele chega lá e... Pá! Pô. Ele pegou um lápis pra desentupir o nariz. Não, ele não desentupiu, ele botou ele no lugar. O nariz dele tá quebrado. Não. Caralho. Aí aparece a assinatura. Momento Frank Castle. Ele chega, tá lá, um monte de parkour, os caras fazendo parkour, um monte de bandidinho metido a parkourzeiro, entre aspas. Aí beleza, um lança-míssil, mata o bicho no ar, momento Frank Castle. É isso, é um filme que tem momentos Frank Castle e o resto do filme é lixo. Você pode jogar fora que não presta nem pra ser filme dos anos 70. Essa parada do lápis me lembra aquela cena do primeiro filme de Demolidor que tem dele no banho, aí ele mexe na boca e cospe um dente, tá ligado? É isso, cara. É um filme que tem lapsos do personagem, mas que não é um filme do personagem. Talvez seja a mesma coisa que tenha acontecido com o filme de 2004. Mas só que de uma forma mais geral lá, né?
Mas esse Zona de Guerra é muito errado, cara. Cara, ele aparece nas costas dos caras assim, tipo, olá, eu vou matar vocês. Tipo, isso é foda. Mas o tempo todo você seguindo aquele cara cansa, velho. É uma merda. E outro, o alívio cômico é muito fraco, cara. Era o Do Zona de Guerra. microchip, né? É horrível. Era aquele carinha do Jurassic Park. Esse cara é muito Aquele escroto, gordinho lá. É, o que leva a cuspidela no zóio. Aí, se você for ver os momentos do Frank Castle de 2004, você já não vê mais, né? Você vê mais um cara mais preocupado em elaborar plano. Ele fica naquela coisa tipo, eu tô mexendo no meu carro pra deixar ele forte. Porque isso aí é como se fosse os diários de guerra do Frank. É legal. Isso é muito bom, na verdade, né? Você vê ele meio que se preparando pra guerra. Isso era legal. Talvez se eles tivessem mesclado um pouco daquele porradeiro do Zona de Guerra no do Thomas Jane, hoje o Thomas Jane estaria no seu 7º filme como o Justiceiro. Caramba. Não, é exagero, claro, porque eu sou já sagitariano, mas seria muito bom. Seria muito Momento bom ver. Mandu com horóscopo. Isso. Não é horóscopo, caralho, porra! Nossa, que raiva desse cara, mano! Horóscopo noia. No É o quê, horóscopo Mandu? do teu toma. É astrologia, caralho. Com Mandu Bidu. Eu vou Ô, mostrar Júlio, um vídeo pra cropa. você. Cropa esse áudio e faz um meme com ele. Astrologia! Ai, é tipo aquela feiticeira. Não é feitiçaria, é tecnologia. O Justiceiro, aí beleza, ele ficou congelado, né, Não no é igual o cinema. Capitão América, né? Mas tudo Não, bem. não. Nossa. Foi congelado de forma criativa. E aí eles resolveram introduzir o Justiceiro na série do Demolidor. Que pra mim é a melhor aparição do Justiceiro em qualquer tipo de mídia. Sim, eles conseguiram fazer o que a gente queria ver do Justiceiro. Mídia audiovisual, no caso. A gente finalmente foi apresentado por um Frank Castle perturbado, perigoso, porradeiro e canastrão. É o Frank Castle. Cara, tem a cena dele que me ganhou. Aquela cena da loja, velho. Que ele vai lá na loja comprar. Acho que ele vai comprar uma arma, não é? Se não me engano. E, Acho que sim. Eu já não lembro mais, tem um tempinho que eu assisti a série. E o cara fala da pornografia infantil. E o cara fala da pornografia infantil, ele dá aquela parada, tipo, aquela respirada. Aí toca aquela musiquinha na cabeça dele. Na cabeça dele toca aquela musiquinha do Eu Mesmo Irene na cabeça do Charlie. Aí, cara, vai dar merda. Vai dar muita merda. Lá, se vira pro cara. Vai andando devagarzinho. E o maluco já, tipo, desesperado. Porque tem um brutamontes. Ele não é tão grande assim, né? O John Bertrand. Não, ele deve ter 1,80m e pouco, no máximo. Então, mas a cara dele é cara de maníaco, cara. Um cara que a qualquer momento ele vai estourar uma granada na tua cara. Nem uma arma, não é uma granada. É o que acontece na série do Demolidor. Ele consegue botar todo mundo no lugar, cara. Ele esbraveja, cara. Ele é o cara que deixa todo mundo com medo, cara. E as ações dele, Demolidor 2, são suficientes. Porque, tipo, as pessoas não gostam tanto da primeira temporada de Justiceiro como gostam da participação dele no Demolidor. E eu meio que concordo com isso. Mas, cara, você vê as coisas que acontecem na segunda temporada de Demolidor e que mexem lá na primeira temporada de Justiceiro. Por exemplo, aquela parada do moleque lá, que não é tão moleque assim, mas é o rapaz lá que é novo e que fica Que era perturbado de perturbado, fica perturbado por causa da guerra. E tipo assim, ele usa o Justiceiro como uma imagem pra ele, tá ligado? Cara, aquilo é muito da hora, velho. É muito louco, bicho.
Muito louco, bicho! E o John Bertal, quando ele foi anunciado como Frank Castle, eu torci o nariz, cara. Eu falei, Muita não. gente torceu o nariz. Ele era ator de... que teve um papel, tipo, minúsculo em The Walking Dead, né, cara? E Cara, nem todo mundo gostava dele, cara. Era deplorável. Eu pensei assim, mano, esse cara não vai dar certo. Mas quando eu vi as cenas sendo gravadas, eu falei assim, caramba. Uma pudera também. The Walking Dead, né, velho? Então, a gente não tá criticando de uma forma expressiva The Walking Dead, mas, tipo assim, pra mim não funciona o tema. Eu posso explicar 1000 vezes isso pra vocês se vocês quiserem, mas The Walking Dead pra mim não presta. Mas pra quem é fã, eu respeito. Ah, Mas- cara, assim, eu sinceramente, assim, é a minha opinião. Mas eu acho que The Walking Dead, a série, não tem nem metade do brilhantismo que tem os quadrinhos. Sim. Tem muita coisa envolvida nos quadrinhos. E, tipo, eles mudaram muita coisa na série. Tem a participação dos atores que nem todos são bons. Você salva, tipo, um ou outro ali que aprenderam a atuar ainda durante a série. Que não eram tão bons também no começo. Eu, pra ser sincero, desde a primeira temporada de The Walking Dead, quando todo mundo tava falando, nossa, olha que série da hora, eu falei, isso aí, beleza, né? Tá legal. Eu não gosto muito de The Walking Dead, cara. Eu torci o nariz pra ele quando ele foi anunciado como justiceiro, cara, também. Só que depois, quando eu vi, cara, quando saiu o trailer de Demolidor, da segunda temporada de Demolidor, eu falei, caraca, eu paguei a língua muito bonito. Sim. Aliás, isso é uma coisa natural, normal entre nós aqui, né? Nós adoramos queimar a língua. Aquelas artes promocionais também, antes do trailer, que mostrava tipo o Justiceiro assim, e o Demolidor amarrado, você fala, eita caralho, é agora. É agora, esse é o cara. E ele com aquela cabeça raspada de... Acabei de sair Pós-operatório. Não, é pós-operatório. É sério, ele não tinha levado um tiro na cabeça? Exatamente, pior que é. Mas ele tá Então, com é pós-operatório. Mas ele tá com uma aparência de militar, tá ligado? Sim. Acabei de Cara voltar. amarrada. Ele tá muito cara amarrado, ele tá muito putaço, cara. E outra, o Lucas falou que a cena que ganhou ele foi essa do mercado, mas a minha foi ele pegando o Demolidor e amarrando na porra da chaminé. Essa cena já achei um pouco cômica, cara. E, tipo assim, tudo bem, todo lance lá é ético dos dois, os dois são católicos, tá ligado? Mas é muito engraçado que tá, tipo assim, o Demolidor amarrado e eles conversando lá. Tipo, tá. Ele é importante na transformação do Demolidor, entendeu? Sim, ele é. Mas deram um peso muito especial pra aparição dele. Ele foi um divisor de águas pro Demolidor, pro personagem Demolidor. Então, ele chega a falar pro Demolidor, né? Tipo, o modo você não tem coragem. No começo ele começa com essa parada de tipo, você não tem coragem, você não vai passar a linha. Só que no final é da hora porque os dois se entendem, cara. Eles entendem um papel um do outro. E tipo assim, o Demolidor, ele quase que cruza a linha, né? Sobre o matar ou não. Ele andava, eu acho que até no texto dessa cena, tem uma hora que ele fala que ele anda em cima do muro entre o que fazer o que é certo e o que não é, entendeu? É alguma tipo coisa assim, parada. No finalzinho, o Demolidor fala, eu acho que às vezes ele meio que cede, né? Ele fala pro Justiceiro, eu acho que às vezes a gente precisa fazer as coisas do jeito que você faz. O Justiceiro, ele faz um contraponto com o Demolidor e fala, na verdade, eu já não acredito mais nisso. Eu acho que você é um cara que você não pode cruzar essa linha. Você é um cara que é necessário do jeito que você é. Lutando com os caras do jeito que você luta. Deixa a assassina pra mim. Cassina. E, cara, é muito da hora, porque essa temporada realmente foi meio que um yin-yang, né? Dos dois. Não, e pra vocês verem, pra mim a cena que me ganhou foi outra. Foi a cena do corredor. Cena do corredor. Aquela ali eu falei, não, pronto, é isso. Ok.
Eu já tava assim, nossa, bacana, ele tá foda. Ele chegou naquela cena da cadeia. Ah, cara, mas aí eu já tava tipo assim, nossa, que cara, vamos lá, Frank Castle, quebra a cara de todo mundo, mata todo mundo. Ele quebrou, foi tudo, cara. Nossa. E, pô, ele saiu ensanguentado e não era Banhado, sangue dele, era sangue dos outros. Aqueles, Olha só. aqueles berros que ele dá de tipo, "Oh!" É, Parece que ele tá fazendo a força do inferno pra matar os caras, tá ligado? É muito assustador, velho, aquela merda. E também tem aquela cena icônica do julgamento, né? Do tribunal. o dedinho coçando. Que ele vira, ele simplesmente fala: matei mesmo, mataria de novo. Cara, esse era o Frankcast que a gente queria ver. Uma pena que na série dele próprio desvirtuou legal, né? Não desvirtuou legal. Na verdade, eles encheram de carga emocional, né? Então, cara, desvirtuou. Deixou o personagem muito Coração mole. chocadinho, sabe? Ai, meu Deus, isso aqui não é por aí. E se eles continuassem na pegada, sabe, justiceiro motherfucker from hell, ia ser melhor. Mas, assim, nada que uma boa adaptação não possa ser resolvida. O bom da série é esse: uma temporada você faz ruim, mas na outra você tem a chance de consertar os erros. Então você sempre tem como consertar. Não é que nem filme, que você estragou, você perdeu milhões ou bilhões, e se você tentar fazer outro filme, ninguém vai assistir. Na série não, na série você tem esse espaço que você possa consertar. Eu queria muito que a Disney, tipo, sei lá, tacasse o Justiceiro nas séries. Não sei se seria uma boa, mas na minha cabeça seria legal. Tacasse o Justiceiro na série do Capitão América e Soldado Invernal. Seria legal, cara. Soldado Invernal que não é muito bem Soldado Invernal, né? Se não me engano. Ele vai ser o soldado americano, é a versão do Capitão América. Isso. Então, eu achei super errado o Disney Plus começar com séries originais, ao invés de tentar fazer continuações de séries que já existem, entendeu? Porque já cara, que eles forçaram a não renovação com a Netflix. Então, por que não? Olha, já que os personagens são nossos, passa os direitos das séries, a gente paga uma farpela pra vocês, uma retratação, e a gente vai continuar de onde parou, beleza? Beleza. Não é difícil, cara. Isso aconteceu com Lucifer, cara. Saiu da TV a cabo e foi parar na Netflix. E outra coisa, eles estão ainda essas séries da Netflix, elas estão no universo Marvel. É mais ou menos, né, cara? Não, É eles mais ou estão menos, tendo Lucas, confirmações. Dá pra fazer, entendeu? Não, sim, Mudar dá um pra ator fazer, ou outro, dá pra fazer. Só que, tipo, assim, eu entendo um pouco o lado da Disney não querer pegar alguma dessas séries. Porque, por exemplo, tipo, eu gosto muito da primeira temporada de Jessica Jones. Mas eu não vi a terceira, mas a segunda, cara, é muito ruim. Ainda tem, tipo, Punho de Ferro que... Tem Defensores também que foi um cocôzinho. Eu gosto de Defensores, cara. Eu gosto, mas... A química deles são boas. É legal, mas boa. a história em si, lá... Então, eu acho assim, pega as séries, bota lá pra passar, quem quiser assistir, assiste, e continua com novos atores, no caso do Punho de Ferro. Entendeu? Véio, Olha, vamos contratar outro ator. Na realzinha, eu só queria mesmo ver o Demolidor personagem nos filmes. Não me importa, cara, eu queria ver o Demolidor nos filmes. Eu acho que é um personagem que, tipo assim, não é tão grande assim como os outros, mas pra mim faz falta. O Demolidor, ele tem um peso muito grande na Marvel, cara. Não, sim, ele tem um peso, mas... E o apelo dele é cara. muito grande. Eu gosto muito do personagem pra mim, pra ele ficar, tipo, jogado numa série assim, saca? Eu lembro que em 2002, quando eu comecei a colecionar quadrinhos, eu tinha a revista Demolidor e Hulk, que era desenhada pelo Alex Maleev, cara, a parte do Demolidor. Cara, o Demolidor, ele era um personagem foda. Não sei hoje como é que tá na Marvel, porque eu deixei de acompanhar quadrinhos por um bom tempo, na verdade, mas... eu gosto muito do Demolidor, cara. E quando eu vi a versão do Ben Affleck, que eu assisti assim,
O único ator que se prestava no filme era o Ben Urich, pra mim. Quando eu via que o John Favreau sendo o Fog e o Ben Affleck como o Matt Murdock, eu fiquei assim, que decepçãozinha. Pelo menos não teve Karen Page no filme do Ben Affleck. Não, tinha. Mas só que ela é tão, tipo, nada, tipo, foda-se, saca? Nossa, que horrível. Em contraste com a Karen Page das séries, né? Que é chata. Mas a personagem Karen Page, cara, se você pegar nos quadrinhos, você não vai gostar dela, cara. Você não é pra gostar. Ninguém é pra gostar da Karen Page. Mas sabe qual que é o pior, cara? Eu gosto da atriz. Não! Cara, ela tá fazendo o papel que tem que ser odiado, cara. É isso. Exatamente. Eu acho ela uma boa atriz, cara. Por mais que a Ela tá personagem fazendo o seja papel bosta. dela certinho. Eu não acho ela bonita, né? Mas tem quem acha. Eu acho ela bonita. Corta! Ô, produção! Então é isso, pessoal. A gente fez um podcast maneirão aí sobre reboots e remakes e reboots. Vamos encerrar aqui o programa. Se vocês gostaram desse podcast, vocês deixem seu feedback pra gente poder acompanhar e ver se a gente volta nesse assunto, porque eu acho que é um assunto muito interessante a gente reprisar em outros podcasts. Cara, é um prazer enorme da família Sucata Nerd gravar podcasts da forma que a gente grava, né? Tudo na amizade, na base do amor e do carinho um pelo outro aqui. Nós respeitamos, assim, nem sempre a gente respeita a opinião do outro, né? Mas a gente briga bastante para fazer um podcast maneiro. A gente às vezes pega no pé nas nossas reuniões um do outro para ver que a gente se empenha um pouco mais. A gente sai na porrada, pra falar a verdade. A gente só não sai na porrada porque a gente não tá um do lado do outro fisicamente. Isso. E aqui é uma irmandade, nós somos praticamente irmãos. Eu talvez seja o mais velho, mas com atitude de mais novo, e o Júlio seja o mais novo, não tão mais novo, mas... Não, mais novo sou eu, na verdade. Peraí, eu sou o irmão do meio. Você é o do meio, o Lucas é o mais novo, eu sou o mais velho. E a gente tá aqui fazendo esse podcast de coração aberto, e a gente precisa um pouco falar sobre essa humanidade que existe nos bastidores do Sucata. E é isso, pessoal. O mais para lembrar para vocês que amizade e irmandade, assim, os amigos são a família que você escolhe ter, entendeu? Então é muito importante estar com esses dois caras aqui gravando podcasts para vocês ouvirem. Então não sei se vocês ouviram até aqui, mas o Júlio provavelmente deixou na edição final, e é isso. Um beijo para todos vocês aí, do Diego Mandu, que é amigo de todos vocês. E não se esqueça de seguir o Sucata Nerd nas redes sociais. É @SucataNerd em tudo. Instagram, Twitter e Facebook. E também não se esqueça de se inscrever no YouTube Sucata. Tá aí. Se você estiver escutando no YouTube, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E também temos e-mail para contato, né? Se você quiser mandar um feedback ou coisa parecida, fale com sucatanerd@gmail.com. Manda lá seu recado, merchan. A gente trabalha com business nesse e-mail, então pode mandar. Business pra 0 pessoas. É isso aí. Ou será que não? É isso aí, cara. É isso aí. Não se esqueça também de dar um feedback, falar o que a gente errou no podcast. É muito importante as nossas erratas, né? Ou aqui no YouTube, ou nas nossas redes sociais, um e-mail, como o Júlio disse. Falar que vocês estão gostando aí, o que a gente pode melhorar, né? Porque podcast iniciante precisa de opinião, precisa saber que tem gente escutando a gente também.
E entre outras coisas. Enfim, tchau, gente. Eu quero comer. Boa noite. Tchau, gente. Eu preciso ir no banheiro rapidamente. Tchau, pessoal. Um abraço, um beijo na bunda de todos vocês. Uhul! Hey. Hey.